Beleza, pessoal? Paz seja com todos. Eu vou falar hoje sobre uma questão simples: música, ministério de louvor. O pessoal está subindo para o altar. Vamos colocar assim em primeiro lugar: o que seria um altar? Quais são os procedimentos para eu me achegar diante do altar? Todos nós sabemos: santificação. Você tem que se santificar. Não estou colocando o altar aqui como o altar do Mexicano, nem que é o tabernáculo, nem do Mikdash, que é o templo. Não estou colocando em relação a isso. Antes de existir tanto Mexicano como o Mikdash, já existia a questão de sacrifícios, de ofertas e de altar. O altar tem um padrão. Então, sacrifício também tem um padrão. Você tem que estabelecer esse padrão. Qual é o padrão? Para você sacrificar ao Senhor, você, em primeiro lugar, tem que sacrificar com um propósito. Se o propósito é a ação de graças, esteja em estado de santificação, para oferecer uma kavod, uma terrilá ao Senhor, que é a questão da adoração, da adoração não, do louvor. Adoração é trabalho, né? Muito voltado também para aquela questão da shachar e de proskuneu, que é a questão da reverência. Você deve ministrar louvor ao Senhor. Nós temos aí uma referência de Salmo 66, 2, que fala sobre a kavod, você deve oferecer glória ao Senhor. E temos também terrilá, louvor ou hino de louvor, fazendo referências à questão de cântico, né? Que está em Salmo 109:1 e Isaías 42:12, que tem glórias ao Senhor, relacionado a hino de louvor. Terrilá vem da raiz halal significa brilho ou louvor. Halal, todos nós conhecemos a expressão aleluia, que vem de Halel, Yah, ou seja, glória ao Senhor, Yah, que é o nome de Deus, que é a abreviação, é o nome de Deus, Yah. Então, quando nós vamos louvar ao Senhor, nós devemos estar em estado de santificação. Se formos nos arrepender dos nossos pecados, nós temos que afligir a nossa alma, confessar os nossos pecados. Porque sem confissão, irmão, não tem como. Não tem como Deus perdoar uma pessoa que não se confessa. A pessoa se confessou, Deus olha o coração dela e ela necessita de uma corban, de uma oferta. No nosso caso, que cremos no Mashiach e Yeshua, a nossa oferta é o sangue de Yeshua, que nos purifica de todo pecado, como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Você pode ler 1 João capítulo 1 todo, e fala claramente: se andarmos na luz como ele andou, o sangue de Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí vem o versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, mas tem que ter intenção, tem que ter kavaná, porque o Senhor é sonda os corações. Salmo 139 diz isso claramente: o Senhor sonda e nos conhece, Ele conhece o nosso andar, o nosso levantar, ainda a palavra não chegou à nossa boca e Ele já conhece, então não tem como enganar a Deus. O que eu quero deixar aqui para vocês, irmãos, é o seguinte: vai oferecer alguma coisa para Deus? Ofereça em estado de santificação, porque nós devemos estar santificados. Tem um texto na Bíblia que diz: segui a paz com todos, junto com a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu acho interessante a palavra halal, que halal significa brilho, e halel é um ato de se achegar para louvar. Brilho, louvor, kavod,
Terrilá significa louvar, como hino de adoração, vem tudo da mesma raiz, halal. Nós temos aqui as referências, né? Terrilá Strong H8416, Halal Strong H1984, A e B. Então, o que nós consideramos altar, ele tem que ser preservado para nós nos achegarmos a Deus, irmãos. Olha, nós devemos estar em estado de santificação. Santificação. Eu vejo cada figura subindo diante do altar, gente, estando diante do altar, se expondo. Deus não aceita oferta, corban, de uma forma abominável. Não vai aceitar, gente. Se você depois quiser pesquisar corban e o significado dele, acesse Bíblia Ruby e acesse Strong 7133 corban. Nós temos 82 referências de corban e corbanot, o significado disso, de corban. O significado de corban é oferta, oblação. Temos N referências sobre isso, a maioria em Levítico. Oblação, que é oferecido, oferecendo. Corban vem de carab, da raiz carab, ofertar, né? Oblar. Algo trazido perto do altar, ou seja, um presente sacrificial. Oblação, que é oferecido, ou seja, está se oferecendo. Se nós nos achegamos diante do altar com as nossas com o nosso louvor, com a nossa terrilá, nós estamos oferecendo um sacrifício de ação de graças. Nós estamos nos aproximando do altar, oferecendo uma corban. E essa corban tem que ser santa. Tem pessoas oferecendo sacrifício diante de Deus com altivez de coração, tendo relações impuras, extraconjugais, estão fazendo coisas abomináveis como trair a esposa, que é adultério. Jovens que não são casados, mas estão participando de sexos ilícitos fora do casamento, com várias mulheres, até com relações homoafetivas, estão vindo diante do altar ministrar diante do Senhor. Isso é fogo estranho, Exará, fogo estranho. Igual Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, Deus não aceitou, eles morreram. Se nós estivéssemos diante do templo hoje, um monte de ministros de louvor ia morrer. Nós vemos aí um assassinato do que é santo. Estão abominando o que é santo, abominando o que é de Deus. Se você está se propondo a fazer algo para Deus, faça de uma forma, da maneira certa, em estado de santificação. Aflige a sua alma, jejue, peça perdão pelo seu pecado, sinta o Espírito Santo de Deus te envolver para que você seja uma pessoa santa de verdade. Não adianta. Olha o que é abominação, de acordo com a Bíblia. Nós temos aí referências do abominação, 3 palavras em hebraico que significam abominação: pigul, estado de fedor terrível, repugnante; sequete-se também, e toevá. Toevá, ele abrange tudo, abrange corban, abominável, animal manco, cego, defeituoso, idolatria, altivez de coração, relação homossexual, adultério. Tudo isso diante de Deus é toevá. Nós temos aí sequete-se e pigul. Nós temos Levítico 7:18,
A palavra em grego, na Septuaginta, para pigulo, em Levítico 7,18, é videligma. Levítico 19,7, pigulo, aparece em grego como videlicton, detestável, abominável. Agora a palavra seketse, que também é relacionada à oferta, Levítico 7,21, a palavra seketse em hebraico, dentro da Septuaginta, ela equivale à palavra videliron, que é hediondo, monstruoso, medonho, terrível, atroz. Levítico 11:10, videlicta, abominação, equivalem à palavra seketse no hebraico. Temos toevá agora, como eu já expliquei, Levítico 18:22, relação homossexual. Videligma, em grego, da Septuaginta, repugnância, causa náuseas, aversão. Temos Levítico 11:26, na verdade são várias referências, só a toevá são mais de 100 referências relacionadas a toevá. Todas essas palavras equivalem à palavra videligma no grego, Strong G946, e a raiz está em Strong G948. Strong é um dicionário de grego e hebraico. Você pode acessar ele no BibleHub. BibleHub e você pode ver tudo isso aqui. Acessa ele no Google, vai estar em inglês, você pega, joga para o Google Tradutor e você vai conhecer essa questão aí. Videligma, Strong G46, está relacionado a uma coisa abominável, ao anátema. Nós temos aqui 4 referências: Mateus 24:15, Mateus 13:14, Lucas 16:15, 17:4, 17:5 de Apocalipse, e Apocalipse 21:27, são 6. E nós temos videligma da raiz abominar, né, que é videlusomai, que é Strong G948. Então, meu irmão, se você estiver em estado de abominação, não faça nada para Deus. Preserve o altar, o que você considera de altar na sua igreja. Ele é um lugar para ser santificado. Você está abominando o que é de Deus. Você está oferecendo o coxo, o manco para Deus. E isso é abominável. Ele não aceita isso. Eu quero falar para vocês aqui, citar para fechar, algo muito interessante. Está em Apocalipse 21:27. Apocalipse 21:27. Eu acho esse texto, se o que eu falei para você não te convence, Apocalipse 21:27 vai fazer isso para mim. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Acabou. Abominação, quer saber o significado dessa palavra? Abominação, videligma, Strong G946. Quer ficar de fora, irmão? O problema é seu. Se você não quer, santifique-se. 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 Porque sem santificação, irmão, ninguém verá Deus. Então, santifique-se. Shalom.